Diversidade na unidade. Que venhamos a respeitar as diferenças entre as pessoas, pois Deus usa cada um dentro de suas particularidades. E se isso desagrada alguém, não devemos nos preocupar, pois não fomos chamados para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais uma lição da EBD Comentada Online. Hoje nós estamos aí dando prosseguimento no nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Adultos, com o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. E a lição de hoje é a lição de número 3, que vai ser ministrada no dia 21 de janeiro de 2024, pois aqui no canal as aulas são gravadas com antecedência, e o tema é a natureza da igreja. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu te rendo graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar esse programa. Se não fosse a Tua graça, eu não estaria aqui. Se não fosse a Tua graça, os Teus filhos que estão assistindo essa programação também não estariam. Então eu te peço, Senhor, que ilumine a minha mente para que eu possa compreender e ilumine a mente daqueles que estão assistindo também para que possam compreender o que será ensinado aqui e que juntos possamos colocar em prática para a glória do Teu nome. Nos dá um programa sem distrações, Senhor querido, Senhor amado, e que sejamos edificados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Como funciona? Você divulga o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não está sendo bênção para você? Então vai ser bênção também para outras pessoas. Também não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário do que você achou dessa lição, de que lugar do Brasil você está assistindo e, acima de tudo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tem um botãozinho aí, ó, compartilhar. Envie lá para o seu status do WhatsApp ou para uma outra rede social. Não deixe de compartilhar. Texto áureo da nossa lição de hoje está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Então preste atenção nisso aqui. Porque assim como o corpo é um, nós temos um corpo. Preste atenção nisso aqui. Nós temos um corpo, certo? Mas temos muitos membros. O corpo tem muitos membros. Então é um corpo com muitos membros. Preste atenção nisso aqui. E tem muitos membros. Então tem mãos, tem pés, tem braços, tem pernas. Eu tô falando de um corpo que não tem nenhum defeito, é claro, né? Tem pernas, né? Tem estômago, tem coração, tem rins, tem pulmões. Então, muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Não há divisão. Existe uma unidade. Assim Cristo também. Então, em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, como igreja. E cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Então, temos que entender isso. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, e é o que nós vamos estudar, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, de como a igreja é importante, tá? Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 a 27. E eu vou fazer a explicação desse texto no vídeo que eu estou aqui colocando para vocês, unidos no corpo de Cristo para cumprir nossa missão. É a exposição de 1 Coríntios 12, do 12 ao 30. Nesse tempo, o programa chamava-se Expondo as Escrituras, hoje é Entendes Tu que Lês, e eu estou deixando ele de recomendação lá na tela final da aula de hoje. Então, você não tem necessidade. Se você ainda não assistiu, é claro, você vai assistir depois, né, do final da aula, mas assista esse vídeo para você entender essa questão dos membros do corpo, tá?
e o valor de cada membro. Nós temos a necessidade de entender isso. Então, como eu já tenho esse vídeo gravado no canal, eu não preparei um Entende Tu Que Lês especificamente, porque eu já tenho um assunto aqui no canal. Então, ele vai estar lá no final, tá bom? E vai estar lá também na playlist, aonde tem a ver com as lições desse trimestre. E eu tô deixando também como recomendação esse vídeo, como vencer os males da preguiça e da procrastinação. O ano iniciou, muitas pessoas estão presas na procrastinação principalmente, e algumas já têm assistido esse vídeo e têm falado do que o Senhor tem falado ao seu coração. Então assista esse vídeo, e se você assistir, compartilhe com pessoas. Tem muitas pessoas presas que não saem, não chegam a lugar nenhum, porque vivem uma vida de procrastinação. Palavra-chave, natureza, que são os aspectos. O comentarista da lição, pastor José Gonçalves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Vamos lá. Objetivos da lição: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito. Então esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Terceiro tópico, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Então vamos para a nossa introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que é essência, em essência, ou seja, aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Como é que você vai saber que uma igreja é realmente uma igreja? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Então nós não temos como esgotar este assunto. É impossível esgotar esse assunto. Na lição de número 1, eu deixei aqui para vocês uma recomendação de vídeos, o panorama da igreja. Ele está em duas partes. Então ali você tem uma ideia geral do que trata a igreja, e aqui nós estamos tratando de pontos. Isso é importante. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Não existe igreja sem unidade. O corpo, para ser corpo, ele está unido. Uma mão fora do corpo não faz mais parte do corpo. Então ela deixa de ser do corpo. Se ela for amputada e deixada para lá, ela não vai mais fazer parte do corpo nesse caso. Então não existe igreja sem unidade. Isso é uma regra. Temos que guardar isso, que é algo importantíssimo. E eu quero aproveitar essa oportunidade, está aparecendo aqui embaixo para vocês, ó, canal. Existe um lançamento aí que está sendo feito a partir do mês de fevereiro de 2024, tá bom? O canal da minha esposa, tá? A minha menina princesa Ângela Manhães Luna. Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais, com Ângela Manhães Luna. Então, esse canal é um canal voltado para mulheres, mas nada impede que os homens sigam o canal, porque vai ter mensagens da palavra do Senhor também, vai ter devocional e tudo. Então, nada impede, mas ele tá voltado, direcionado muito mais para mulheres. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar lá o link para você poder clicar e passar a fazer parte do canal. Ele vai ser lançado ele já está no ar, mas a programação lançada a partir de fevereiro. Então, você já pode ir fazendo parte. Eu posso até colocar aqui para você poder ver. Tá aí o canal, tá bom? Ângela Manhães Luna, Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. Então, faça parte do canal, divulgue para suas amigas, suas irmãs em Cristo, porque vai começar o canal da Menina Princesa. É um projeto que está há muito tempo para ser colocado em prática e chegou a hora, chegou o momento, é hora de deixarmos a procrastinação e colocarmos os projetos em dia, colocarmos os projetos em prática. Então vamos lá, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente aí, para a glória de Deus. Tópico 1. A natureza da igreja e sua dimensão confessional. Vamos lá. Fundamentada na palavra. Primeira coisa que uma igreja, para poder ser reconhecida como igreja, ela tem que ser o quê? Fundamentada na palavra. Então vamos lá.
Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. A palavra viva. Cristo é a palavra encarnada. Ele é a palavra viva. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou. Isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Cristo é o fundamento da igreja. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Então, ela é fundada na palavra, mas o primeiro aspecto é mostrar Cristo como a palavra viva. Cristo é o verbo de Deus. Lá em Gênesis você vai ver, vamos lá, 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém quiser fundamentar a igreja em outro fundamento, sejam homens, mulheres, não existe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ele é único, ele é o nosso Senhor. Quando uma igreja decide concentrar seus esforços em agradar aos homens, com pregações e louvores que visam satisfazer as preferências humanas, seus cultos deixam de ser centrados em Cristo e passam a ser centrados no homem. É um culto antropocêntrico, né? Então, antropocêntricos, cultos antropocêntricos são cultos centrados no homem. O que isso quer dizer, pastor? A igreja deixa de cultuar ao Senhor e passa a fazer cultos direcionados para agradar pessoas, o que eles gostam, o que eles preferem. A igreja não é reconhecida por isso. A igreja é fundamentada em Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Não podemos nos voltar para os homens. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras. Então, primeiro ele colocou o aspecto de Cristo como a palavra viva, e agora ele mostra a igreja fundamentada nas Escrituras. E aí sim está mostrando a palavra escrita, que é a revelação de Deus para a humanidade com o plano da salvação. Nas Escrituras, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, segundo Timóteo 3,15. A heterodoxia, o que é isso? Que é o desvio doutrinário, e a apostasia, que é abrir mão da fé conscientemente, se apostatar da fé, vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. E é justamente por isso que, pensando nisso, eu lancei no canal do Telegram a leitura do Novo Testamento em ordem cronológica, como eu estou mostrando aí para vocês. Tá aí, ó, o primeiro dia, dia 1, que foi o dia 1º de janeiro de 2024, tá? Foi a segunda-feira, né? No dia 1º, é claro que essa aula tá lá mais do que no meio do mês, mas só para mostrar para vocês que, me preocupando com isso, nós estamos fazendo pelo Telegram uma leitura bíblica diária em ordem cronológica do Novo Testamento em 90 dias. Então, eu estou me mobilizando para incentivar vocês a lerem a Bíblia. Por quê? Porque não existe igreja sem ser fundamentada na palavra. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos consistia nos ensinamentos deixados por Cristo, que ordenou a seus discípulos que transmitissem. Essa era a doutrina dos apóstolos, tá? Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus mandou ensinar. Então a igreja está fundamentada na palavra. Eu sei que às vezes você pode ser aquela pessoa que possa dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia. Eu não consigo, eu entendo que vamos ser salvos, eu entendo que tem inferno, as coisas básicas eu entendo, mas eu leio a Bíblia e não entendo, pastor. O senhor está falando aí de leitura bíblica diária, eu não entendo. Tá aqui, ó. Curso online
como facilitar meu estudo da Bíblia. Um valor acessível para qualquer pessoa. O link está na descrição desse vídeo. Você pode adquirir esse curso e tem todo um passo a passo, ensinando inclusive como estudar a Bíblia através de métodos. As etapas do estudo bíblico e estudando a Bíblia através de métodos. Então nós não temos desculpa. A gente abre mão uma hora ou outra de fazer um lanche e a gente investe na nossa vida espiritual. Não tem jeito, irmãos. Então, faça a sua parte. 2, segundo, além de ser fundamentada na palavra, a igreja é habitada pelo Espírito. Não existe igreja sem ser habitada pelo Espírito, porque é o Espírito que traz vida. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. Então são 3 pontos aqui: a habitação do Espírito, a direção do Espírito e a capacitação do Espírito, certo? Nós vamos tratar em parte. A expressão força motriz, porque tá ali, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. A expressão força motriz é usada metaforicamente, figuradamente, para descrever o papel ativo e impulsionador que o Espírito Santo desempenha na vida e no funcionamento da igreja. A igreja depende do Espírito Santo para tudo. Lá em Gênesis, quando diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, esse pairar, o verbo usado ali para pairar, é como uma ave em cima de ovos, pronta para chocar os seus ovos, para que venha a ter vida. O Espírito Santo, nós dependemos dele para tudo. Então entenda, precisamos cultivar relacionamento com Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a palavra com a intenção de praticar, precisamos vigiar. Senão nós não conseguimos. Nós precisamos entender isso. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Então, primeiro, tudo começa pelo convencimento. A igreja, alguém prega, né? Um membro da igreja prega, alguém participa do culto, é feita uma pregação, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Então, primeiro vem o convencimento. Depois vem a habitação, porque ela primeiro precisa se arrepender. Através da palavra que está sendo pregada, ela é confrontada e ela se arrepende. E aí ela passa a crer. Crer em quê? Jesus é a solução para o meu problema. Porque sem Jesus eu estou perdido. Perdida. Era eu e você antes. Então, ela é convencida, ela se arrepende, ela crê que Jesus é a solução e o aceita como único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado. Está em João 16, do 8 ao 11, você pode ler depois. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração, novo nascimento, João capítulo 3. Precisamos de uma nova vida, uma nova natureza, porque a natureza pecaminosa ela é inclinada para as coisas erradas. Então, através dela, você não tem como agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus através da nova natureza. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Esse texto aqui de Atos pode ser usado de uma forma errada. Preste atenção. Lídia servia a Deus. Isso está no texto. Esta descrição é similar à descrição quase técnica dos gentios que não eram prosélitos, ou seja, seguidores oficiais do judaísmo. Porque como gentios, eles não podiam ser seguidores do judaísmo, oficialmente. Então, eles buscavam o Deus dos judeus, mas sem pertencer diretamente ao meio dos judeus, tá? Mas que adoravam o Deus de Abraão, como Cornélio em Atos 10, 2. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Ele era judeu? Não. Mas ele tinha um conhecimento. Nesse caso, por um lado, o Espírito Santo convence. E por outro, o ser humano responde positivamente a esse convencimento. Crendo e se arrependendo, confessando Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, recebendo uma nova natureza, que é o quê? Regeneração, com o Espírito Santo passando a habitar nele. Então, quando nós lemos aqui que Lídia, nesse caso, o Senhor abriu o coração, né? Diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, é isso. De uma parte, o Espírito Santo convencendo. De outro lado, Lídia se arrependendo e crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, certo? 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito.
Não podemos esquecer que estamos estudando a natureza da igreja na sua parte convencional. Confissional. Então nós vimos que ela é fundamentada na palavra, ela é habitada pelo Espírito, e quem faz parte da igreja anda no Espírito. Por quê? Porque o Espírito mora nele. Então ele não pode mais andar segundo a natureza pecaminosa. Ele agora passa a andar segundo o Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Você não pode ficar pensando que está condenado mais uma vez que você está em Cristo. Porque Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você também não pode viver uma vida de acordo com seus desejos se você está em Cristo Jesus. Agora, regenerado cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Está em Romanos 8:14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5:16 e 17. E aqui eu tenho uma observação para fazer. Às vezes a gente ouve pessoas falar assim: o que adianta estudar? O que adianta estudar teologia? Tanta gente aí desviada. Mas o conhecimento sem prática não tem validade. E o que era andar no Espírito? É viver uma vida na prática. É viver uma vida direcionada pelo Senhor, obedecendo ao Senhor. Então você vai ver gente que tem faculdade, se formou em teologia, tem mestrado, tem doutorado e se desviou. Por quê? Porque deixou de praticar, deixou de ser guiado pelo Espírito Santo. Mas isso não abona ninguém a usar isso como desculpa e dizer: ah, por isso que não precisa estudar. Não estuda, não medita na lei do Senhor e você vai a cada dia enfraquecer na presença do Senhor, porque é preciso meditar na lei do Senhor. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde sua essência. O que isso quer dizer? Tá aqui, ó. O Espírito, portanto, habita o crente. Habitar é uma coisa. Capacitando é outra coisa. Tá em Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde sua essência. Duas ações distintas são descritas aqui. Eu quero salientar isso. Primeiro, habitar. Refere-se à morada do Espírito Santo na vida de qualquer salvo. Qualquer salvo. A partir da conversão, seja ele pentecostal ou não. Então, entenda uma coisa. Todos têm o Espírito Santo, todo cristão, seja pentecostal ou não pentecostal, fale em língua estranha ou não fale em língua estranha, isso tem a ver com a habitação do Espírito. O Espírito como uma marca, como um selo, no sentido de pertencermos a Deus. Isso é uma coisa, tá? O Espírito Santo na vida de qualquer salvo, a partir da conversão, seja ele pentecostal ou não. Agora, segundo, capacitar. Aí isso é uma outra coisa. Aborda o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para a igreja cumprir sua missão. E é nesse aspecto que ele diz aqui: sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde sua essência, porque ela não opera em toda a sua capacidade. Isso não quer dizer que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não possa fazer missões. Não é isso que o texto diz. Mas ela não vai operar em toda a capacidade que Deus proporcionou. Então, se podemos operar na capacidade total, por que vamos operar numa capacidade inferior? Se está disponível para buscarmos isso. Certo? Sinopse do tópico 1. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. Então aqui está o resumo do que estudamos. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por ele. Entendemos esse ponto? Vamos partir para o segundo ponto, que tem tudo a ver com o tema da lição, que é a natureza da igreja, que são os aspectos da igreja. Tópico 2, a natureza da igreja, nas suas dimensões local e universal. E aí você vai entender bem essa questão de universal, não denominação, mas um aspecto da igreja no sentido universal. 1, local e visível. O que quer dizer isso? Vamos lá. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, dentro do espaço, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Qual é a localização da sua igreja? Ela tem um endereço. A minha igreja local tem um endereço. A sua igreja local tem um endereço. Igreja local, o lugar onde a igreja se reúne.
Porque nós já estudamos que a palavra igreja está relacionada ao corpo e não ao templo. Porém, nós usamos essa palavra para descrever a igreja, o local onde nos reunimos, e chamamos de igreja nesse caso. Mas nós sabemos que é o templo, então tem um local geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. E aí estamos falando das pessoas mesmo, tá? Ela pode ser vista e sentida. A presença da igreja naquele lugar. A igreja está louvando. Então as pessoas estão o quê? Vendo. As pessoas estão sentindo. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. Porque Cristo deu a doutrina para eles. E o que eles fazem agora? Surgem alguns problemas e eles vão escrever para igrejas locais. E quando fala da igreja, é do povo que se reúne naquele local. Mas está se reunindo numa cidade, num prédio. E é isso que nós fazemos nos dias de hoje, certo? E aí coloca, a igreja de Deus que está em Corinto. É uma cidade, 1 Coríntios 1:2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, quando escreve para essas pessoas que estão dispersos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, povo, a convocação de um povo, a assembleia de um povo, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Corinto, Galácia, Colossos, Filipos. Aqui no Rio de Janeiro seriam os bairros. Aí em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, aí Ceará, aí vai embora. Maranhão, enfim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e por aí vai. 2. As particularidades das igrejas locais. Tem particularidades? Tem. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. O que é isso? Os problemas encontrados em uma não eram necessários mesmos da outra. Isso está em Filipenses 4, 2 e 3. Conferir com 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12. De igual modo as virtudes. Nem os problemas, nem as virtudes eram iguais. Vamos ver aí Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vou colocar aqui. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Havia uma dissensão. Essas mulheres eram mulheres de Deus, mas elas estavam num problema ali de desentendimento. Paulo está pedindo que elas façam as pazes, que elas voltem a ter o mesmo sentimento, que elas deixem de estar ali em rivalidade. Isso Paulo está escrevendo para a igreja em Filipos. Então nós não devemos achar que em todas as igrejas vai haver problemas da mesma maneira, do mesmo jeito, igualzinho. Vamos voltar aqui ao texto. Aí ele coloca lá também 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 3, desculpe. Capítulo de número 3, versículos de número 11 e 12. Vamos lá. 11 e 12. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como seu próprio pão. Alguns em Tessalônica entenderam mal sobre a questão da volta de Jesus. Então, por motivos espirituais, eles estavam abandonando o trabalho, achando que Jesus ia voltar naquele momento. E outros, achando que o trabalho não era relevante, precisava dar prioridade ao reino e à sua justiça e abandonar o trabalho. Paulo diz, tem que trabalhar, porque o trabalho também é uma forma de servir ao Senhor. Então havia uma má compreensão. Isso tinha em outras igrejas? Tinha em Tessalônica, mas não tinha em outras igrejas, diretamente. É isso que está explicando aqui, que os problemas e as virtudes nem sempre eram encontrados em igrejas diferentes.
os problemas e as virtudes eram diferentes de acordo com a igreja. Essa informação nos ajuda a entender por que pregadores e pregadoras, tá? Quando convidados para pregar em outras igrejas, ou algum palestrante para dar uma palestra, um ensino bíblico, a não ser que tenha dado tema, né? A igreja deu tema, aí já é uma outra coisa, mas quando ele tem um tema livre, tá? Porque não podem deixar de pedir a direção de Deus, achando que podem oferecer o mesmo ensinamento em várias igrejas que possuem necessidades diferentes. Quem acompanha alguns pregadores acaba descobrindo, aqueles que estão sempre aí pregando vários dias, às vezes tem agenda praticamente todos os dias do mês. Você acaba descobrindo que às vezes ele tira uma semana, tem uns que fazem isso. Pega uma semana, nessa semana eu vou pregar sobre esse texto. Em todas as igrejas que ele vai, ele prega sobre o mesmo texto. A pergunta é, todas essas igrejas têm a mesma necessidade? Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possui uma dinâmica própria. Então, elas tinham uma supervisão, mas elas tinham uma autonomia. Havia uma diferença. Ainda que houvesse um padrão, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado a outra. Então, digamos que existe um campo e existem diretrizes, existem normas para todo o campo. Digamos que esse campo tem aí 30 congregações ou filiais, 20, 10. Apesar de terem essas normas, existem particularidades em cada uma dessas filiais ou congregações de acordo com a necessidade daquele lugar, daquele povo e também daquele pastor que está ali dirigindo. Então não adianta você pensar que só porque é uma congregação do ministério tal que ela vai ser assim tão uniforme. Ela é uniforme nas regras gerais. Mas existem coisas secundárias que ela não vai ser uniforme. E aí a gente às vezes quer um padrão. Não consegue. Igualzinho. Como se fosse uniforme. Todo mundo do mesmo jeito. Não é assim que funciona. É isso que ele está dizendo. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. E o pastor que dirige a igreja, a liderança que está lá, nos departamentos, precisa saber disso. Porque senão quer aplicar uma coisa que aplicou em outra igreja e não vai funcionar. Universal e invisível. Ela é local. Mas ela também é universal e invisível. E aqui não é denominação. Está falando da igreja como um todo. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também em sua dimensão universal. O que é isso? Somos conscientes da existência da igreja local. O povo que se reúne num local, num endereço, num bairro, tá? Numa rua, num número. Pois dela fazemos parte, eu e você. E se tem alguém que está me assistindo que não faz parte de uma igreja local, precisa fazer parte de uma igreja local. Porque Jesus vai vir buscar a igreja e não um membro isolado. Porque o membro isolado não faz parte do corpo. Eu já falei sobre isso. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja. Porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Quando falamos de igreja universal, e não estou falando da denominação chamada Igreja Universal, nós não estamos limitados a um espaço físico, local. Essa igreja, ela está por todas as partes e por todas as épocas. Não só nesse século XXI, mas ela está por todas as partes e por todas as épocas. Depois que Cristo morreu, ali fundando a igreja dele, a igreja de Cristo. Entenda isso, tá bom? Isso aqui é importante falar. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Denominação é uma coisa, tá? Contudo, somente há uma igreja. E é por isso que nós não entendemos por que as igrejas ficam brigando entre si. E existe briga de igrejas, denominações. Às vezes, de denominações, igrejas da mesma denominação, igrejas locais da mesma denominação. Rivalidade. Se é uma só igreja, como igreja, corpo de Cristo, só existe uma igreja. Existem igrejas locais que estão dentro da igreja como um todo.
Então, em nome de Jesus, irmãos, a igreja está no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, sim, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Pastor, mas é um país... mas tem lá servos do Senhor que fazem parte da igreja de Cristo. Então nós não podemos ter rivalidades. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A igreja é divina. As denominações são humanas para fazer uma organização. Talvez você pergunte assim, pastor, por que Deus permite isso? Porque existem pessoas também que têm seu modo, seu jeito. Ela não pode abrir mão da palavra, da doutrina, da sã doutrina. Mas, às vezes, tem características secundárias que são diferentes uma das outras. E isso nem sempre implica em algo errado. Nem sempre implica em algo errado. É claro, precisamos seguir a palavra. Então, Deus permite que haja as denominações como uma forma de organização. Mas a igreja, ela é divina. E aí estamos falando da igreja como um todo. A igreja universal. As denominações podem ser temporárias. Tem denominações que começaram um dia e sumiram. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando Jesus está falando de inferno ali, no original, ele está falando da palavra ali, Hades. No Antigo Testamento, Seol. O Seol. Então ele está falando de parte da questão de você entender o seguinte. Preste atenção nisso aqui. Vou colocar aqui para você. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Aqui, a palavra inferno é Hades, lugar dos mortos. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem a morte pode parar a igreja. Nem a morte. As hostes malignas também não podem parar a igreja, mas inferno aqui, Jesus está falando que nem a morte é capaz. É o último inimigo a ser destruído. Nem a morte pode parar a igreja do Senhor. As denominações, elas podem deixar de existir, mas nem a morte para a igreja de Cristo. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque não está fundamentado na palavra. Não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então, não vive guiado pelo Espírito. Tem um evangelho aí que está permitindo tudo. Não, você pode fazer o que você quiser. Não, Deus aceita. Não, tá na hora da gente atualizar a Bíblia. Estão dizendo isso. Mas Paulo nos alertou, a Bíblia nos alerta dos falsos ensinos, da falsa doutrina. Porque se tem sã doutrina, tem doutrina que não é sã. Há grupos que se autodenominam igrejas. Contudo, são sinagogas de Satanás. Apocalipse 3:9 fala sobre isso. Que isso, pastor? Deixa eu mostrar para vocês. Apocalipse 3:9 falando para a igreja de Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, há aqueles que pensam que são o que não são. Então, a igreja, a natureza da igreja vai mostrar aspectos para provar que realmente é uma igreja. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo. Cristo é o centro, por isso as mensagens têm que ser cristocêntricas, apontar para Cristo, não para agradar homens, mulheres, não para ter ali uma adesão, um número de pessoas, mas sim para poder haver conversão. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. O pregador estuda, o pregador se prepara, o professor da escola dominical estuda, o professor da escola dominical se prepara, o palestrante estuda, o palestrante se prepara, mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. E é justamente pensando nisso que tem aqui no canal, no meu canal, o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Recentemente foi lançado no canal o seguinte vídeo. Por que está faltando prazer na lei do Senhor? Não entendes tu que lês? Assista! Uma mensagem aí de 1 hora. Assista para você poder ter ideia sobre o que eu estou falando. Nós não podemos
abandonar as Escrituras. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. A Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Sinopse do tópico 2. A Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. É o que eu tinha colocado ali. Então, nós precisamos compreender isso. Tanto numa dimensão terrena, como, igualmente, numa dimensão espiritual. Vamos recapitular para poder entrar no terceiro tópico? No primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. No segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E agora? No terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Vamos entender isso aqui. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Isso aqui é complicado. Porque nós estamos falando de igreja aqui como os membros. Certo? E por isso que também não pode haver guerra denominacional. E nem da mesma denominação. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Que, inclusive, é o nosso texto áureo. Certo? Inclusive, é o nosso texto áureo. Então não pode haver divisão. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. É por isso que está aqui, ó, unidos no corpo de Cristo para cumprir nossa missão. Sem essa unidade, não tem como fazer nada para Jesus. E isso não agrada ao Senhor. Então precisamos buscar a unidade. Sem unidade, não tem como a igreja operar. Eu estou deixando esse vídeo lá no final, para você poder assistir, que é a recomendação para você entender a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Assista esse vídeo. Esse princípio de que o reino dividido não subsistirá, isso funciona para várias coisas. Uma família dividida não subsiste. Uma igreja local dividida não subsiste. A igreja como um todo não subsiste se estiver dividida. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele persegue. No Novo Testamento, quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Ele consegue por intermédio da divisão. Uma igreja dividida. E sabe por que isso acontece? Porque a igreja, nós estamos, às vezes, fazendo cultos para homens. Um culto antropocêntrico. Nós estamos preocupados com o nosso ministério como se a relevância fosse nós. É o meu ministério, então eu tenho que me preocupar. Ah, chegou alguém que tem um ministério parecido comigo. Aí ele se sente ameaçado, ela se sente ameaçada. Aí começa a rivalidade. Ei, dá glória a Deus se Deus está usando ela. Dá glória a Deus se Deus está usando ele. Se Deus usa o outro professor de escola dominical, usa você, usa o outro. Glória a Deus por isso. O que importa é a obra de Deus estar sendo realizada. Não podemos ter ciúme, não podemos ter inveja. Não podemos. Isso não vem da parte de Deus. Como é que uma mão vai ter ciúme da outra mão? Imagine a mão esquerda, que aqui pra você tá parecendo como direita, né? Imagine a mão direita ter ciúme da mão esquerda. Fala pra mim. Fala. Imagina. Você vai falar assim, a mão direita, pra quem é destro, vai usar muito mais do que a esquerda. Só você é a queridinha. Irmãos, em nome de Jesus, por favor. Deus nos dá a comparação da igreja como corpo justamente para entender a unidade, o funcionamento. Porque o pregador é o mais importante, os professores são mais importantes, os cantores são mais importantes, os dirigentes de congregação, os dirigentes de culto são mais importantes. Não existe como funcionar se não houver ali uma interação de todos. A boca pode até se achar muito importante, aí ela fala, vou fechar, tá? Tipo, ela é muito importante, mas ela sozinha não vai mandar no corpo. Comida entra pela boca, se for o caso. Se o estômago se negar, problema. Se os olhos se negar, problema. Se o nosso nariz, nossa narina se negar, problema. Tem problema de todos os lados. É por isso que acontecem as enfermidades. O mau funcionamento vai estar apontando que existe um
algo errado no nosso corpo. E às vezes é uma enfermidade. Então nós temos que prestar atenção nos alertas. Não podemos deixar a unidade de lado. Aí preste atenção. Devemos evitar a todo custo o partidarismo. Tem muito. As preferências, tem muitas. E o exclusivismo, tem muito no meio do povo de Deus. Muito, não é pouco não, é muito. Vou botar a tela grande. Tem muito partidarismo, tem muita preferência e tem muito exclusivismo. Muito, não é pouco não. E por que isso acontece? Porque nós não temos a mente de corpo. Nós temos a mente de sozinho. É o meu ministério. É a obra que Deus me chamou para fazer. Você depende dos outros. O estômago não faz nada sozinho. A boca não faz nada sozinha. Os braços não fazem nada sozinho. Tudo depende da cabeça. Tem que estar ligado. Se quisermos perseverar, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Então não pode ter partidarismo, não pode ter preferência, não pode ter exclusivismo. Efésios 4, do 1 ao 3 diz: rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E o que é andar como é digno? Uma vez que eu sou cristão, eu tenho que me comportar como cristão. Simples, uma explicação bem simples do texto. Paulo faz um apelo, está dizendo que está preso, e diz: andeis. Andeis aqui é para viver. Andar aqui é viver. Andeis, está falando de vida, de conduta. Porque senão a pessoa pega andeis, é passo, um passo após o outro. Está falando de vida. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. É claro que o andar ali não está falando no sentido de pegar de uma extremidade da rua e ir até a outra. O andar é vida, é viver. É claro, é óbvio. Então rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, que viveis. Uma vez uma pessoa me contestou quando eu estava explicando sobre isso aqui no canal. Tá escrito andar, pastor. Aí ele esqueceu de ler lá. E Enoque andou com Deus, viveu com Deus. Teve uma vida com Deus. Então aqui é andeis, tá? Conduta. Que andeis. Tem uma conduta como é digno da vocação com que foste chamado. Vocês são salvos. Vivam como salvo. Com toda a humildade. Humildade é reconhecer que somos dependentes exclusivamente de Deus. É o oposto da autossuficiência da natureza pecaminosa. E por outro lado, a humildade nos faz entender que estamos todos no mesmo patamar. Não importa se alguém veio da prostituição, do tráfico de drogas, se lá no passado pagou junto à justiça, mas cometeu um homicídio. Pagou. Essa questão, todos eram culpados e condenados. Ah, mas eu nunca fiz isso. Eu nasci num lar cristão. Não importa, você também era culpado e condenado. Um momento você teve que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Ah, mas eu não pratiquei nada disso. Mas era culpado e condenado do mesmo jeito. Então nós temos que parar com isso. Senão as coisas de Deus não acontecem na nossa vida. Aí a gente fala: ah, por que as manifestações não acontecem? Por causa do partidarismo. Por causa do exclusivismo. Por causa das preferências. É por isso que não acontece. Humildade, mansidão, domínio, força sob domínio, mansidão. Você até pode fazer, mas você não vai fazer, porque você é manso. Com longanimidade. O que é isso? Paciência. Suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar, na nossa língua, o termo que foi usado, colocou suportando. Só que na nossa língua, ela tem uma nuance, vamos dizer assim, um lado que tem a ver... Ah, eu não suporto fulano, no sentido de aguentar. Mas, na verdade, suportando em amor é realmente auxiliar, ajudar, animar em amor. Lembrando que fazem parte do mesmo corpo. Então, uma mão quer cuidar da outra, porque se uma mão sente dor, o corpo todo sente dor. Tá entendendo isso? Se tem unidade, nós vamos sentir o que os outros estão sentindo, no sentido de ter compaixão. É claro que nós não vamos ter a mesma intensidade, mas nós vamos ter compaixão. Mas se não tem unidade, estão nem aí, quer nem saber. E fulano parou de vir para a igreja. Pode até nem falar nada, mas tá nem aí. A atitude já mostra. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Tem que ter paz. A paz traz um vínculo. Tem paz? Existem duas formas aqui para mim colocar. Paz com Deus, sendo justificados
em Cristo Jesus tem de paz com Deus, porque antes de Cristo, Efésios 2 diz que nós éramos inimigos de Deus. Só que Romanos 5:1 fala sobre isso. Fomos justificados. Ter paz com Deus. Mas uma vez que você está em paz com Deus, você tem que ter a paz de Deus. E a paz de Deus, ela vai alcançar as pessoas. Uma vez uma pessoa que mora aqui na localidade onde eu moro, disse que acha tão bonito quando nós cristãos nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Mas será que essa paz do Senhor é de dentro? Ou será que é apenas uma formalidade? Tem uns que nem paz vai dar mesmo. Aí alguém vai dizer, mas é melhor não dar a paz se não tem a paz. Então tenha a paz para dar a paz. Porque é nosso dever e é a nossa obrigação como cristão. Viver de acordo com a vocação que fomos chamados. 2. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Depois ele vai e exorta, quer dizer, anima Sintique e Evódia. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, um todo, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Individualmente, os crentes devem buscar a unidade. A igreja coletivamente deve buscar a unidade. Todos buscando a unidade, mas individualmente também. Agora, tem gente que busca partidarismo. Tem gente que busca exclusivismo. Tem gente que busca preferência. Paulo tinha uma preocupação significativa com a unidade da igreja. Por isso, ainda no capítulo 4 de sua carta aos Efésios, ele oferece instruções importantes contra elementos que poderiam comprometer essa unidade. Está em Efésios 4, 17 a 32. Eu não tenho tempo para ler o texto todo, mas deixa eu dar uma pincelada aqui. A partir do versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor para que andeis, mais uma vez, é viver. Tá? Não andeis, não vivam, mas como andam, como vivem também os outros gentios, na vaidade do sentido. Paulo está dizendo, abandone a antiga forma de viver. Entenebrecidos no entendimento. Deixa eu mudar para a NVT aqui. Para você, tá? A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida de Deus, que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para eles, para Deus, né? Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais. Nós não podemos viver assim. Isso acaba com a unidade da igreja, tá? Aí ele diz, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, tá? Vocês não aprenderam assim. Livre-se da sua antiga natureza, no sentido de viver segundo ela, do velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros do engano. Deixe que o Espírito, isso aqui que é viver guiado pelo Espírito, viu que uma igreja verdadeira é guiada pelo Espírito? Já falamos disso. Vivam, deixe o Espírito renovar seus pensamentos e atitudes. Agora, se você não lê Bíblia, se você não ora, como é que o Espírito Santo vai renovar? Como é que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida se você vive pelo que acha, pelo que pensa? Aí olha o versículo 24. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa, justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Tem cristãos mentindo para os outros. Mentem para o pai, mentem para a mãe, mentem para a esposa, mentem para o marido, mentem para o pastor, mentem para todo mundo. Tem cristãos que fazem isso. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Tem cristão irado. Isso é a natureza pecaminosa que ainda está dominando a pessoa. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode falhar. Eu estou mostrando que ele não pode ser dominado por essas coisas. Ele recebeu uma nova natureza. Ele é a igreja de Cristo. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Conserte-se, consertem. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Uma pessoa irada vai ter o seu coração mais e mais tomado. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, assim ajudar generosamente os necessitados. Seja útil a servir. Evitem o linguajar sujo e insultante. Tem cristãos que falam palavrões. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Contam piadas sujas, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Que tipo de linguagem é a sua? A minha. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, se você faz isso, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus.
o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que vos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu disse que eu não tinha tempo, mas eu fiz uma leitura corrida. Irmãos, em nome de Jesus, ou nós tomamos uma postura de cristão, ou nós nos comportamos como igreja, ou nós vamos viver frustrados e vamos ficar reclamando, dizendo: eu não estou vendo Deus fazer nada, Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo, Deus não está trabalhando. É mesmo? A culpa é nossa. Está na hora de nos encaixarmos como igreja de Jesus. Porque se eu me enquadrar como igreja de Jesus e abandonar tudo isso aí, Efésios 4, 17 a 32, e cumprir isso, e pedir força, e orar, e jejuar, e buscar relacionamento com Deus, eu vou ver Deus operar. Mas se eu me entregar à minha natureza, eu vou fazer coisas terríveis. E eu não vou sair do lugar. E aí eu vou usar de expedientes, de estratégias que fogem da palavra de Deus para conseguir alguma coisa. E aí eu vou me tornar ganancioso, eu vou olhar só para mim, eu vou tentar me promover. 3, diversidade na unidade. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Eu abri a aula, a chamada da aula estava aqui. Isso reverbera, o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, João 17. Diversidade na unidade. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, como uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Já leu Gênesis 1? Já leu Gênesis 1? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. No princípio, quem? Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Deixa eu voltar aqui para o meio da revista corrigida, porque a gente está mais acostumado. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então lembre-se aqui, Deus Pai. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. É claro que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos estão aqui. Mas eu só estou mostrando aqui, Deus, tá? Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja, palavra, verbo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo unidos na criação para um só propósito. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. Agora a gente quer viver desunido. A gente quer viver cada um para si. Irmãos, isso não é igreja. Cada um para si não é igreja. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Temos um só espírito. Então temos a mesma essência. Oh, Deus. Como é que podemos ter a mesma essência e viver em disputas, em conflitos, em brigas, em desentendimentos? Como é que isso é possível? Se temos o mesmo espírito, então o espírito que está em mim está brigando com o mesmo espírito que está no outro. Então não é o espírito que está operando nesse momento, é a carne, é a natureza pecaminosa, é o lugar, dando lugar ao pecado. Por isso a palavra nos diz, sejam guiados pelo Espírito. Porque se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou viver em contenda, em competição, em rivalidade, em me promover. Eu vou ficar feliz que Deus está usando outras pessoas também. Quantas vezes aqui no canal eu mostro canais maiores do que o canal aqui? Canais menores também, não tenho disputa, não tenho rivalidade. Eu não falo só, eu mostro. Quem é que vai ficar apresentando outros canais? Qual é o canal que você conhece aqui que fica colocando todos os canais como eu já coloquei? E eu não estou fazendo isso para me aparecer e para me mostrar, mas para mostrar para vocês que não é disputa, não é rivalidade. E outra coisa, qual é o canal que vai fazendo isso mesmo vendo visualizações caindo?
Porque nesse último trimestre de 2024 caiu mais de 50 mil visualizações no canal. E mesmo assim eu não tenho problema de falar do canal do pastor Aguinaldo Bet, da Rede Brasil de Pernambuco e de outros canais. Não tenho nenhum problema. Academia de Pregadores. Não tenho. Tô falando de canais grandes, mas tem outros canais menores. Professora Manuela. Qual o problema de falar desses canais? Nenhum. Eu não tenho problema. Poderia falar de muitos outros. E falta o nome. Não vou colocar na tela porque a hora tá apertada. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Isso aqui é sério. Olha, unidade não é uniformidade. A mão não se parece com a boca. Sua mão se parece com a sua boca? A minha não se parece. Ia ficar esquisita, hein? Muitos desejam moldar as pessoas à sua própria imagem. E isso constitui um erro grave. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, diferentes. Um é mais calmo, outro é mais agitado. Qual o problema? Já falei aqui, já teve gente que veio aqui pro canal colocar no comentário uma aula gratuita. Ele não pagou nada para vir aqui assistir e ainda se acha no direito. E é por isso que nós temos que ser controlados pelo Espírito, irmão. Porque se nós não for controlados pelo Espírito, a gente sai da graça. Ou você pensa que o pastor Mário Luna não pode sair da graça? No sentido assim, não corre o risco de sair da graça. Aí, pastor, o senhor dá aula muito agitado. Ué, vai procurar um canal que não tem aula agitada. É simples. E eu falando assim, eu não tô saindo do Espírito. Mas às vezes eu nem isso falo. Eu fico quieto. Amém, glória a Deus, obrigado por participar do canal. Sua participação é muito importante. Por quê? Porque eu preciso. Isso não pode entrar no meu coração. Porque se não entra hoje, entra amanhã, entra depois, daqui a pouco. Esse é meu jeito. Se dá pra ser assim, amém. Se não dá, eu tenho listado muitos outros canais. Que Deus abençoe. O importante é aprender a palavra de Deus. Esse que é o importante. Que isso, pastor? É verdade. Eu tenho que estar muito bem definido. Porque senão eu vou acabar me moldando ao que as pessoas querem. E não posso fazer isso. Eu tenho que me moldar ao que Jesus quer. Isso não é orgulho, isso não é pretensão. Isso é o correto. Nós aceitamos conselhos, bons conselhos. Mas esse tipo de coisa, não. Isso é pra te matar. Isso é pra te destruir. O outro veio reclamar do sotaque carioca. Ué, qual é o problema? Eu tenho como tirar o sotaque? Chegar aqui, vou tirar o sotaque e vou falar sotaque lá do Nordeste. Vou tirar o sotaque, vou falar lá do Sul. Eu não sou do Sul, eu não sou do Nordeste, eu sou do Sudeste, eu sou carioca, o Senhor me fez assim, glória a Deus. Tô resolvido com isso. Também não vou ficar discutindo, batendo boca com gente assim também. Então, maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para preservar no mesmo alvo. Para perseverar no mesmo alvo. E é aqui, ó, que venhamos a respeitar a diferença entre as pessoas. Que história é essa? É um desrespeito. Você querer moldar as pessoas à sua imagem, ao seu jeito, à sua maneira. Igualzinho. Que isso? Pois Deus usa cada um dentro das suas particularidades. E se isso desagrada alguém, não devemos nos preocupar. Diga isso lá na sala de aula para as pessoas. Você, professor, pare de ficar se comparando com os outros professores. Porque disseram que o professor fulano de tal, não importa o que disseram, importa o que Deus diz. Não importa o que disseram, importa o que Deus diz. Você tá estudando? Tá se preparando? Tá se dedicando? Mas eu sou novato. Não tem problema. O Senhor vai te usar assim mesmo. Não desiste, não. Ainda que você ouça uma gracinha, alguém falando uma... Não desanima. No início eu comecei aqui, eu não conseguia nem me mexer. Nem me mexer. Hoje eu nem me sequei aqui um pouquinho. Agora eu vou me secar. Vamos lá. Você vê a normalidade. Eu não conseguia nem me mexer. Minha esposa falou, tá um robozinho. Tem que se mexer, marido. Menina princesa, ó. Ângela Manhãs Luna. Meu amor. Meu amor. Minha esposa. Minha amada. Minha ajudadora. Se ela me ajuda, eu tô aqui também pra poder ajudar. Por isso que eu tô falando do canal dela, do lançamento, que eu vou botar aí no final de novo. Eu nem me mexia. Então não desiste não, professor. Não desiste não, professora. Pastor, mas estão falando, deixa falar. Se você tem o aval de Deus e o dirigente da sua filial, ou da sua congregação, da sua igreja, colocou você lá, glória a Deus. Não entra nesse clima de disputa não que você vai perder.
Porque é isso que alguns querem. Eles têm mais tempo, então ele quer que você entre no clima de disputa para que você possa o quê? Ser cortado, cortada. Fica na prudência. Cuidado com as perguntas capciosas, que têm a intenção de te deixar numa situação desconfortável diante da classe para fazer você passar vergonha e ser cortado. Vigie. Seja prudente. Se você vê que é uma pergunta que tá vindo para tentar até atingir uma outra pessoa com a sua resposta, ou a igreja, ou a pessoa do pastor, desvia disso. Irmãos, olha só, vamos voltar aqui. Nesse momento a gente não tem como falar desse assunto, não. Acabou. De vez em quando a gente clica em alguma coisa errada aqui. Mas vamos lá. Tá bom? Então não devemos nos preocupar, pois não fomos chamados para agradar ao homem, mas sim a Deus. Em busca de aceitação, muitos cristãos abrem mão da sua identidade pessoal para viver de acordo com o que agrada as pessoas, buscando sua aprovação. Para de buscar a aprovação das pessoas. Diga isso na classe. Tem um monte de gente frustrada aí por causa disso. Se rebaixando, porque quer ser aceito, e você nunca vai atingir o padrão dessa pessoa. Se você precisa deixar de ser quem você é, seu jeito, sua maneira de ser, que não desagrada a Deus, se tá de acordo com a palavra de Deus, para ter amizade dessa pessoa, vou te dizer, isso não é uma amizade, sai disso. Abandona isso, larga isso pra lá. Se liberta dessa escravidão, eu vou colocar aqui na tela pra você ler, ó. Vamos lá. Tá? Em busca da aceitação, muitos cristãos abrem mão da sua identidade pessoal para viver de acordo com o que agrada às pessoas, buscando sua aprovação. Não faça isso. Isso vai acabar com o teu emocional. Liberte-se desse padrão, pois isso é uma forma de escravidão que pode afetar gradativamente o emocional de qualquer pessoa que se submete a isso. Daqui a pouco você tá com depressão, daqui a pouco você tá amuado, daqui a pouco você tá desanimado ou desanimada. Diga isso na classe e você, professor, tome essa palavra aqui também. Porque você quer agradar o padrão dessa pessoa. Não faça isso, não. É uma unidade, mas tem diversidade. A mão não é igual ao pé, que não é igual ao braço, que não é igual à boca, que não é igual ao olho, que não é igual à orelha, que não é igual ao estômago, que não é igual ao coração. Não há isso. É uma diversidade, uma unidade em diversidade. Vamos acabar com isso. Para encerrarmos esse tópico, vamos meditar no auxílio devocional presente na revista dos professores. Vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal. Há 3 temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento. Isso que eu tô lendo tá na revista. Só que só de professores, por isso que entrou na tela azul. O texto abaixo é um comentário da lição. Porque quem tem a lição que não é de professores, não tem. Então por isso eu botei na tela azul. O corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor são os 3 temas que aparecem. Há razões importantes porque esses 3 temas são inseparáveis. Vamos lá? O nosso relacionamento com os outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo. Então tudo depende de nós participarmos, mas conjuntamente no único corpo. O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidades para servi-los. Como é que você quer que Deus te encha do Espírito se você não quer servir? Diga isso aí. Não quer servir, não vai ser cheio do Espírito coisa nenhuma, não vai ter dom espiritual coisa nenhuma, não vai ter, o Espírito não vai dar. Porque ele já sabe qual é a intenção da pessoa. E quem recebeu e entra por esse caminho vai começar a operar em si mesmo. Vai começar a falar de si mesmo. Vai perdendo a unção do Senhor. Nossa postura para com os outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado. Amor é uma decisão e é demonstrado com atitudes. Temos que nos preocupar. Quando uma mão está ferida, a outra mão vai fazer o trabalho dela para ajudar. A gente não está nem aí, muitos de nós. Unidade, serviço e amor nunca estão separados na Escritura. Tem gente aí trabalhando a beça na obra. Ah, eu tô fazendo a obra. Ah, eu tô fazendo a obra. Ah, eu tô fazendo a obra. Não tem unidade nenhuma com a igreja. Não tem unidade com os irmãos. Que obra é essa? É a sua obra. A obra de Deus não é. A obra de Deus não existe sem unidade. A obra de Deus não existe sem amor. E amor implica em se preocupar com o próximo. Isso é uma verdade. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Cada um depende do outro. Isso nos preocupa muito porque a gente acaba vendo que nós estamos nos promovendo. Não estamos promovendo o reino, estamos nos promovendo. É a nossa promoção. Se você amar e servir os outros,
começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. E aí acaba a rivalidade, o partidarismo. Sinopse do tópico 3. A igreja, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. É minha obrigação, sua obrigação, é meu dever, seu dever buscar a unidade. Ah, mas pastor, o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, não dá para poder conviver com ele. Ele não me dá espaço nenhum. Então, o cumprimente, pelo menos. Mas se tiver espaço, interaja. Tô dizendo que você vai levar as pessoas todas para dentro da sua casa. Mas tem que ter. Tem crente que não senta nem perto do outro, irmãos. Que isso? Que céu é esse que nós vamos? Que evangelho é esse? Que corpo é esse que a mão não pertence? Que não quer ficar perto da outra? Tem uma distância. Eu não tenho como abrir os braços totais porque a minha tela não vai pegar. O máximo de distância que elas podem ficar. E vai ter que voltar daqui a pouco porque elas têm que fazer coisas juntas. Vou lavar as mãos. Lava a mão sem usar a outra. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu falo muito de abotoar, agora vou falar de lavar a mão. Lava a mão sem usar uma a outra. Quero ver. Eu quero ver. Depende uma da outra. E são iguais. Iguais no sentido assim. Tem a mesma função. Só que acabam realizando tarefas, às vezes, um pouco diferentes. Porque uma é mais usada, a outra é menos usada. De acordo com se você é destro ou canhoto. Aí tem a competição. É pregador também. Aí competição. É cantor também ou cantora. Competição. Eu já vivenciei situações de perceber minha esposa, por cantar, o ministério dela também está na parte do louvor, ela ter problemas com pessoas na mesma área, no sentido de se levantar, que não se levantava contra mim. Então o problema não era contra o casal. O problema era contra o ministério que Deus deu para ela. Como também pode acontecer que o problema é contra o ministério que Deus deu para você. Você vai entrar nessa disputa, sai disso. Chega lá, louva, não se preocupa. Se alguém falar alguma coisa, prega, não se preocupa, dê sua aula, não se preocupe. Faça a obra que você está fazendo, seja no seu trabalho lá, na empresa que você trabalha, não se preocupe. Faça a tua parte, mas não entre em rivalidade. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã sem determinadas marcas ou características. Não, quando não estão presentes. Não tem como, se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Ele está fazendo aqui um resumo do que estudamos. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Não é aqui. É a eternidade. Vamos esperar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 4, 28/1 de 2024. A igreja e o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus? Estude. Você vai ter a resposta lá. E não se esqueça, unidos no corpo de Cristo para cumprir nossa missão. 1 Coríntios 12, do 12 ao 30. Esse vídeo é importantíssimo você assistir. Como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Quer parar de ficar no mesmo lugar? Tá na hora de começar essa faculdade. Tantos anos esperando. Esse curso. Pastor, não tenho recurso. Entrou no campo do impossível? Deixa eu te dar aqui uma orientação. É o campo do impossível, você não tem recurso, então ficou mais fácil. Pastor, como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Você não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Então, se é para você fazer, Deus vai abrir essa porta. Fica tranquilo, só confia. Agora, o que é para você fazer? Procurar a faculdade, aonde você vai estudar, os preços da faculdade, o preço do curso, o que você pretende fazer se não for curso, se não for faculdade. Vamos parar de procrastinar. Tá na hora de começar. Seja o que for, vamos colocar em prática. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volto a incentivar vocês aí a se inscreverem no canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais com Ângela Manhães Luna, minha menina princesa, tá bom? Então não deixe também. Curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link tá na descrição. Você tá perdendo a oportunidade de aprender sobre a palavra. Então eu tô deixando para você aqui também a orientação, tá? Também deixa eu deixar um outro aviso aqui. Contribua com essa obra.
eu tô fazendo essa obra, é gratuita, você não paga nada. Mas se você quiser contribuir, você pode fazer o Pix abrindo o seu aplicativo do seu banco no celular e lendo aí o QR Code. Você pode fazer através da chave Pix, marioluna2010@gmail.com, ou você pode fazer através desse outro QR Code que é do PagSeguro, onde tem pessoas que às vezes, poxa, eu não tenho como fazer Pix, mas eu quero colocar no cartão. Você pode fazer nessa opção. 3 programações são feitas aqui no canal: Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online, Adultos e Jovens, e Teologia e a Vida Cristã, que voltou a estar aí com programação. Eu tenho colocado alguns vídeos aí, tá? Então é importante falar sobre isso aqui para vocês. Projeto mais 3 inscritos do canal. Você já tá ciente. Se inscreve, ative o sininho, fale com as pessoas, comente o que você achou dessa aula. O que você entendeu dessa aula? Você acha que é importante a unidade da igreja? Você tem visto unidade na sua igreja local? Não é para citar nome de A, B ou C, mas diga aí, vamos lá, vamos participar juntos, certo? Fale aí, comente, interaja. Você que leu o comentário de alguém, interaja junto com esse comentário também. Vamos lá. Você pode baixar gratuitamente os PDFs do canal, no meu canal no Telegram. O link do canal do Telegram tá na descrição. Pastor, mas como eu faço para baixar depois que eu tô no Telegram? Tem um vídeo aqui no YouTube, eu não vou falar mais porque eu já gravei um vídeo, tá aí. E tá lá no canal do Telegram, mas se você só tá no YouTube, você tem aí. É só você procurar aí nos meus vídeos, você vai achar. Como baixar os vídeos gratuitos, PDF gratuito, lá no meu site. Muito fácil. Tá bom? Vamos orar? Agradecer a Deus por mais essa aula. Pedir a Deus que traga unidade para a sua igreja. Pedir a Deus que nos ajude. Que o Espírito Santo nos guie. Que a palavra de Deus esteja enraizada em nós. Precisamos, irmãos. Tá na hora de fazermos isso. É importantíssimo. Tá bom? Eu quero colocar aí a sua vida. Coloque a minha vida, a vida da minha esposa. Durante toda a aula fica aparecendo lá. Ore por nós. Eu e ela estamos precisando de muita oração. Porque nós enfrentamos batalhas devido à obra que nós estamos realizando. E a vontade do inimigo é que nós não venhamos fazer essa obra que está sendo feita. E ela agora vai começar, como eu mostrei para vocês. Ela tem um perfil no Instagram, mas agora vamos colocar em curso aqui no YouTube, depois de muito tempo. Conversamos e ela vai começar a fazer. Agora entenda uma coisa, ela é ela, eu sou eu. Então ela tem suas particularidades, eu tenho as minhas. Então não espere dela o que você vê em mim. E não espere de mim o que você vê nela. Porque são coisas diferentes. Mas vem coisa boa por aí, em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Você tem um pedido de oração? Você tem uma causa de oração? Então vamos orar. Eu tenho um caderno aqui. Vou apresentar as causas de forma geral. De um modo geral, irmãos. Eu não tenho como ficar detalhando. Mas vamos lá. Quem sabe até no canal dela, na programação dela. Também vai ter momentos também que é feita oração, orar por causas, quem sabe, não sei. Ela vai ver a programação. A gente está em oração, ela está em oração também. Então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor. Depois da oração, eu vou dar a bênção apostólica e coloco para vocês aí na tela os vídeos de recomendação. Então fique atento aí em tudo isso, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um programa da EBD Comentado Online, edição adultos. Senhor, eu sei que sozinho eu jamais faria esse programa. Eu sei que eu e minha esposa não temos condição de realizar a tua obra, mas o Senhor é aquele que nos dá graça. Eu sei que os professores, tem professor falando assim, meu Deus, como vai ser? Eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo abatido, as lutas do dia a dia, as repetições, não só professores, eu incluo todos agora. As repetições dos problemas intensos, têm nos trazido uma exaustão. Não estou falando aqui de desanimar, de abandonar a igreja, de abandonar o Senhor, mas eu estou falando de cansaço mesmo, Senhor. Mas eu te peço renovo. Renova, me renova, eu preciso de renovo. Minha esposa precisa de renovo. Os professores da EBD que me assistem e os outros que não me assistem precisam de renovo.
Os irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo precisam de renovo. Os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, as diaconisas, as irmãs de mesa de oração, os missionários, as missionárias. Nós precisamos também, Senhor querido, que a Tua palavra esteja fundamentada em nós. Nós precisamos também, Senhor querido, que o Teu Espírito Santo nos guie. Nós precisamos também que haja unidade, que tenhamos força para buscar unidade, que venhamos viver em paz, Senhor. Estudamos sobre a natureza da igreja, não podemos negligenciar isso. Cada causa que está aqui nesse caderno, seja financeira, seja de libertação, seja enfermidade, seja o que for, Senhor, seja o pedido que essa pessoa está orando comigo, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer, Senhor querido, salvação, que o Senhor possa trazer portas abertas. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. E eu creio, e eu confio, e eu espero no Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo e nos capacitando, em nome de Jesus. Que os professores deem uma boa aula e que vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Bom, chegamos aqui ao final da nossa lição, dentro de um tempo razoável. E quero agradecer você que ficou até agora. E nesse momento aí, eu vou dar a bênção apostólica. Não deixe de assistir os vídeos de recomendação. São vídeos importantes da leitura bíblica em classe. E o também sobre como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Você vai rapidamente identificar coisas em você que precisam ser mudadas. E o vídeo vai ensinar o que você precisa fazer para mudar isso. Então, assista. Mas compartilhe com as outras pessoas também. Tá bom? Receba a benção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.